Seu sangue é precioso, eu sei. Mais forte que o sol é a tua luz, Senhor. Maior do que os montes é o teu poder. Sublime majestade, santo de amor. Minha vida te confiei. Mais puro que as águas do mais limpo rio. Mais branco que a neve é o seu coração. Com sangue me compraste numa rude cruz. Seu sangue limpa e dá perdão. Seu sangue me traz salvação. Yeah! Sou de Jesus. Comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus. Comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus. Comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus. Comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Seu sangue limpa e dá perdão. Seu sangue me traz salvação. Sou de Jesus. Comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus. Comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus. Comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Sou de Jesus. Comprou-me lá na cruz. Seu sangue é precioso, eu sei. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a este momento de culto. Que juntos possamos ter a certeza que estamos sendo acolhidos pelo próprio Senhor Jesus na presença de Deus e do Espírito Santo, que é Ele quem nos acolhe neste momento. Hoje nós lembramos o segundo domingo após o Pentecostes, que foi lembrado no último dia 31 de maio. Entramos no tempo comum do ano da Igreja e a nossa cor para este dia é a cor verde. E essa cor nos acompanhará até o último domingo do ano da Igreja, até o final de novembro. Começamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos confessar os nossos pecados a Deus. Amado Deus e Pai, chegamos à Tua presença como pessoas humildes e pecadoras, para confessar-te que em muitos momentos
nós somos falhos e não reconhecemos a nossa falha e principalmente a nossa falta de compromisso contigo. Ajuda-nos a reconhecer os nossos pecados, muitos deles ocultos aos nossos próprios olhos. Perdoa quando colocamos outros fundamentos e outros alicerces senão a Ti em nossa vida. Dá que possamos ser filhos corajosos, no sentido de agradecer, louvar, servir e obedecer a cada um em novo dia. Por Teu Filho que morreu pelos nossos pecados, nosso Senhor Jesus. Amém. Para quem confessa o seu pecado de coração e se arrepende e ouve de Deus as palavras de perdão, registrada em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A leitura do Salmo para este dia encontramos registrada no Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor.
A leitura do Antigo Testamento para este segundo domingo após Pentecostes encontramos registrado no livro de Êxodo, capítulo 19, os versículos 2 até o versículo 8. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Todo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola para este segundo domingo após Pentecostes encontramos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 15. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Até aqui a leitura da epístola para este segundo domingo após Pentecostes. A leitura do Santo Evangelho para este domingo encontramos registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, até o capítulo 10, versículo 8. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença, enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Felipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções:
Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para este segundo domingo após Pentecostes. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está, a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, e ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou. A paz chegou. Qual a sua motivação para ajudar? Jesus compadeceu-se da multidão. Jesus teve compaixão daquela multidão que o estava seguindo. E o evangelista dá a resposta do porquê Jesus ter compaixão. Porque elas estavam aflitas e exaustas. A palavra compaixão e a palavra entranhas estão ligadas em seu significado dentro do texto bíblico. Na crença do Antigo Oriente, o tempo do Antigo Testamento, as pessoas pensavam que as emoções que sentiam tinham alguma ligação com a parte abdominal do corpo, com os nossos órgãos internos. As entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais violentas, como raiva e amor. Mas os hebreus pensavam nas entranhas como a sede dos sentimentos bons, especialmente a bondade, a benevolência e a compaixão. Seria como dizer que os sentimentos estão no coração, como é normal na cultura ocidental hoje em dia. O coração seria o centro das nossas emoções, de onde as paixões e os sentimentos mais profundos vêm. Exemplos bíblicos deste pensamento podemos encontrar na história das duas mães, em 1 Reis, capítulo 3, no versículo 26.
Quando as duas mães chegaram diante do rei para reclamar o seu filho, uma era a mãe verdadeira daquela criança e a outra era a mãe da criança que havia morrido. Quando o rei diz para cortar a criança ao meio e dar a metade para cada uma para resolver o impasse, a verdadeira mãe diz para não o fazer e dar a criança a outra mulher. Diz o texto: então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. As traduções bíblicas não trazem aqui o termo entranhas, mas pelo original nós podemos ver que a cultura hebraica da época mencionava entranhas quando queria se referir a um sentimento profundo, seja paternal ou maternal, como no caso dessa mãe que sabia que o filho era seu, mas preferia vê-lo vivo com a outra mulher do que dividido ao meio. O texto do Evangelho para este domingo: Jesus estava iniciando o seu ministério e havia acabado de escolher os 12 que o seguiriam, que seriam seus aprendizes mais próximos durante seu ministério na terra. Ele vê o povo aflito e exausto e tem compaixão. Não podemos esquecer que Jesus também é verdadeiro homem, incapaz de pecar, mas ainda humano. Jesus sente como homem, anda como homem, come e dorme como homem, chora como homem. Ao ver a multidão sofrer, tem compaixão daquelas pessoas. Deus Todo-Poderoso tem misericórdia. Na leitura do Antigo Testamento, lemos que o povo de Israel estava no deserto e Deus se apresenta a eles como o Deus que os tirou do Egito. Deus escolheu o povo de Israel para um propósito: a partir dele, alcançar todas as nações do mundo. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Israel prometeu obediência a este Deus que o libertou do Egito, mas depois se desviou da promessa. A misericórdia consiste em, mesmo sendo um povo rebelde, que desrespeita as leis de Deus, Deus não o destruiu, apesar da idolatria e os desvios de conduta que Deus não queria que eles cometessem. Jesus, ao ver aquela multidão, também tem misericórdia. Assim como o Pai, o Filho é misericordioso. Sente em suas entranhas pesar por aquelas pessoas que sofrem. Os seus líderes, os fariseus, eram como lobos no meio de ovelhas. A função desses líderes era de pastorear, cuidar do povo, atender às suas queixas. Mas não era o que estava acontecendo. Por isso estavam exaustas e aflitas como ovelhas perdidas sem pastor. Jesus chama seus discípulos para ajuntarem essas ovelhas de Israel. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Havia muito o que fazer e Jesus envia seus discípulos para ajuntar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus os instrui a ir atrás dos judeus e não dos gentios. Mas por quê? Jesus não veio para salvar o mundo? Por que ir atrás dos da casa de Israel somente? Porque ainda não havia chegada a hora. Somente depois da partida de Jesus deste mundo é que ele enviaria os seus discípulos para irem a todo mundo anunciando o Evangelho. Jesus dirige seus primeiros esforços e as dos seus discípulos ao povo de Israel, para juntá-los ao redor da mensagem do reino que estava próximo. A necessidade de juntar os judeus se dá nas palavras anteriores de Jesus: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ele queria preparar mais discípulos de dentro do povo de Israel para depois irem atrás dos gentios.
Apesar de os primeiros esforços de Jesus serem dirigidos ao povo de Israel, as misericórdias de Deus não são dirigidas a apenas um povo, mas a todo o mundo. A graça de Deus é universal e alcança todos os povos, de todos os lugares e de todas as épocas do mundo. Jesus demonstra o seu amor a todas as pessoas, sendo judeu ou não judeu. E uma coisa há em comum entre os que eram do povo de Israel e os gentios de outras partes do mundo. Todos são pecadores. Um Deus justo que morre pelos injustos. Quem mais poderia fazer tal coisa? Se colocar no lugar dos culpados, sendo inocente. Na nossa vida, quando vemos que alguém sofre alguma coisa, alguma condenação, até mesmo no nosso dia a dia, se vemos alguém que consideramos uma pessoa má sofrendo, nós dizemos, bem feito, mereceu. A nossa primeira atitude é julgar. O que essa pessoa fez para merecer isso? E depois condenar. Sofreu pouco, merecia mais. Em casos de abuso, seja de autoridades ou de outras pessoas diante de situações que geram algum tipo de revolta e comoção popular, muita gente toma atitude de juiz e tenta encontrar na vítima alguma coisa que possa culpá-la pelo ato de violência sofrido. Nós acompanhamos na televisão, na internet, nos últimos dias, o caso do estadunidense negro que foi morto por um policial. Um caso que causou grande comoção na população e desencadeou protestos contra o racismo que não eram vistos há 50 anos, quando Martin Luther King, pastor negro estadunidense, que lutava contra o racismo, foi morto. Aqui estamos falando de casos de comoção que geram revoltas no mundo todo, mas nós não podemos esquecer do que acontece ao nosso redor. As pessoas que vivem perto da nossa casa. Nós nos importamos a ponto de dar a nossa ajuda? Ou se vemos alguém passando necessidade ou injustiças, ignoramos? Afinal, não é nosso amigo, não é nosso parente? Temos tido misericórdia de quem sofre ao nosso redor? É certo que somos salvos pela fé em Cristo. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de amar ao próximo. Jesus resume os 10 mandamentos assim: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, está se referindo que, a partir da conversão, as obras surgem espontaneamente. Se dissermos que temos fé, mas não nos importamos verdadeiramente com o nosso próximo, a nossa fé é fé morta. Quando Jesus envia seus discípulos para buscarem as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não apenas manda pregar o reino de Deus, mas pede que os discípulos curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. E ainda pede que não façam isso por motivos egoístas, como prata ou ouro, nem nada de valor. Essas palavras de Jesus servem para nós também. Ao ajudarmos outras pessoas, não devemos pensar ou desejar recompensa por causa disso. Jesus quer que tenhamos misericórdia e compaixão do nosso próximo. E assim como ele, em suas entranhas, sentiu pelos que sofrem, no povo de Israel, ele quer que sintamos em nossas entranhas, em nosso interior, como é comum chamarmos na cultura ocidental, nosso coração. Quem faz o bem por interesse não o faz por sentir no coração, mas por motivos egoístas que buscam apenas reconhecimento público daquela obra realizada. A recomendação de Jesus é: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará.
Nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, muitas pessoas que acabaram, infelizmente, perdendo o emprego ou diminuindo a sua renda familiar, há muita gente necessitada. E muita gente está tomando a iniciativa de ajudar, o que é algo muito bom. Mas muito do que se vê não passa de uma falsa piedade. Postagens nas redes sociais doando cestas básicas para receber curtidas e comentários elogiosos. Jesus alertou sobre os falsos piedosos. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O texto do Evangelho deste domingo demonstra a necessidade de pregadores da palavra de Deus para o povo de Israel. A missão de Deus de fazer discípulos de todas as nações não mudou. Ela continua ativa em nossos dias. Através do nosso batismo, fomos chamados por Deus para sermos seguidores de Cristo e levar a sua palavra e o seu amor a todas as nações. Fomos chamados do mundo das trevas e do pecado por Cristo, por meio da sua palavra. Agora Ele nos chama a levar a sua palavra adiante. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. A maior demonstração de compaixão de Deus é o fato de Ele ter enviado o seu Filho ao mundo, mesmo sendo um mundo pecador. O ato de amor e misericórdia de Deus por um mundo de pecadores demonstra que o seu amor não é egoísta, não é interesseiro. É um amor que vem das suas próprias entranhas, metaforicamente falando. E apesar de ter o poder e a razão de destruir este mundo e todo o seu pecado, Deus não o faz. O convite de Deus a nós é que, reconciliados com Ele, através de Jesus Cristo, possamos nos reconciliar com o nosso próximo e sentir compaixão por seus sofrimentos, sem esperar nada em troca. Ou como diz o ditado popular, fazer o bem sem olhar a quem, não se importando com a sua nacionalidade, com a sua posição social ou cor de pele. Deus nos convida a amarmos ao nosso próximo. E mesmo que venhamos sofrer por isso, não nos preocupemos com o que dizer, porque Ele enviou o seu Espírito Santo, que é quem nos dará as palavras certas para dizer. Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda nessa importante e difícil obra de levar a sua palavra, seja por meio da fala ou por meio do nosso bom exemplo. O mundo nos vigia e cobra do cristão o bom exemplo de Cristo. Que possamos ser, por meio da fé, cada dia mais parecidos com Ele. Amém. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje.
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós nos achegamos diante de Ti com o coração pesado e contrito por nossos pecados, implorando por Sua misericórdia. Sabemos que não somos perfeitos e muitas vezes não agimos da maneira que Tu desejas. Por isso nós Te pedimos, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos fazer de coração as boas obras que Tu preparaste para cada um de nós. Não por motivos egoístas ou mesquinhos, mas por amor ao nosso próximo. Podemos fazer isso somente através da força que Tu nos dás. Por isso nós Te pedimos, não nos abandone e continues nos dando força para cumprir esta obra de amor ao próximo, como é a Tua vontade. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho, o qual contigo e com o Espírito Santo vive eternamente na glória celestial. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de Ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza.
fortaleza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. Oh, minha alma, o Senhor louva. Necessita do néctar de uma flor. Eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és